Muito bem, a próxima da nossa lista aqui do gerador é o model. Gerar o model, daí no caso do model ele vai gerar para a tabela principal e para as tabelas filhas, né? E aí a coisa começa a se complicar um pouquinho aqui, tá? Na geração do model. Vamos ver por quê. No caso do model, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai no banco de dados buscar quais são os filhos daquela tabela que você está gerando para gerar os modelos para ela também, né? Então, se nós chamarmos banco lá no browser, ele vai gerar o model de banco e de banco agência, tá bom? Se você chamar banco agência, ele vai gerar o model de banco agência e de banco conta caixa. Se você chamar pessoa, ele vai gerar o model de pessoa e de todos esses outros aí vinculados, ó. Ok? Muito bem. Certo? Já está acostumado porque nós fizemos a mesma coisa com os servidores, né? Mas se nós viermos aqui no projeto do Flutter e formos abrir esses models aqui, vamos dar uma olhada neles, tá? Basicamente nós temos o que? Temos aqui os campos, né? As propriedades, os atributos. Temos um construtor. Temos uma lista de campos e de colunas, que vai ser utilizado quando nós construirmos a janela filtro, quando precisarmos usar a janela filtro, tá? Temos um from.json, temos um to.json, e lá no final, né, depois que nós saímos da classe aqui, ó, da classe banco, nós temos um objeto encode.json aqui, tá? Muito bem. Lá em banco agência, mesmo esquema. Temos lá as propriedades. Tem uma coisa diferente aqui. Banco só tem o import do Dart Convert. Banco agência tem um import de banco. Por quê? Porque banco agência possui um objeto, possui um ID banco aqui, ó, tá? E na anotação dele eu coloquei local. Ó, o size dele é local. Significa o quê? Que eu preciso construir um objeto aqui dentro, banco, mas que banco não vai ter uma lista de agentes. Por isso que o size é local, tá? Isso está explicado naquele documento, né, que foi disponibilizado anteriormente, tá bom? Ali a cardinalidade, ó, cruz, tá aí o site, tá? Local e inverse. Voltando aqui, então, essa novidade do import se dá por conta daquele campo, né, daquela FK que nós temos em banco agência. Por conta disso eu tenho que ter um objeto banco aqui, tenho que ter um objeto banco aqui. No filtro eu não coloco o ID do banco, tá? Então no momento do filtro o usuário ele não vai filtrar por uma tabela de primeiro nível, ok? Então eu coloco apenas os campos da tabela local, com os quais podem ser filtrados os dados da tabela local, tá? Então o usuário ele não vai conseguir aqui, por exemplo, filtrar as agências de determinado banco, tá? Nós não vamos ter isso daí, pelo menos nessa primeira versão do ERP. Daí lá no from.json, o banco ele tem que ser assim, ó, ou algo parecido com isso, vai ser até um pouco mais completo do que isso, quando nós fizemos aqui em pessoa, você vai ver como é que é. Em to.json, nós também temos que tratar o banco, e é um pouquinho diferente a forma como nós tratamos ele, tá? E depois disso tudo nós temos o objeto encode.json. E esse cara aqui é sempre a mesma coisa, tá? Perfeito. Agora vamos para a pessoa, que é uma tabela principal vinculada a muitas outras, né? Pessoa, olha, importa todo mundo que está vinculado a ela e tem uma anotação que permite isso. Uma anotação, desculpa, um comentário que permite isso, né? Veja que pessoa ela está vinculada a várias outras aqui, ó. Pessoa jurídica, cliente, fornecedor, endereço, contato, telefone, transportadora, tem um monte de gente vinculada à pessoa. Mas aqui eu só tenho 5, endereço, telefone, contato, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então ele só vai vincular aqui aquele cara cujo ID pessoa tiver um inverse, tá? Então quando eu for construir a tela transportadora, no ID pessoa aqui eu vou colocar um local, para ele ter o objeto pessoa dentro de transportadora. Contador a mesma coisa.
Pessoa física, dentro de ID pessoa eu tenho um inverse. Aqui, ó. Dentro de ID pessoa, no side eu tenho um inverse. Significa então que pessoa física tem que estar como uma filha, né, como uma agregada de pessoa, tanto nos servidores como no cliente. Tá? Então ele vai fazer parte da janela mestre detalhe de pessoa, tá bom? Ok, sabendo disso, nós temos agora que importar todo mundo que tem inverse aqui dentro. Além disso, nós temos que instanciar aqui, colocar os atributos de objetos ou de listas. Como é que eu tomo essa decisão? No caso de pessoa física, eu tenho um one-to-one, é um objeto. No caso de pessoa endereço, eu tenho um one-to-many, é uma lista. Tá? Tudo isso está explicado nesse documento aqui, que eu já mostrei em vídeo aula, esse documento também anteriormente, tá bom? Lá no construtor, então, eu também tenho que fazer referência a esses caras. Eu tenho algo interessante aqui no construtor, que é um valor padrão, tá? Por conta disso daqui, houve uma alteração nesse documento. Esse documento agora, ele tem deixa eu ver onde é que se encontra. Bem aqui, ó. Valor padrão. No caso de um drop-down button, tá? Em alguns momentos eu vou querer que um dos valores seja padrão, tá? Como nesse caso aqui, ó, física. Então esse documento foi alterado e aquele programinha que eu fiz em Delphi mesmo, também alterei ele para que nós coloquemos ali um valor padrão, um drop-down button, tá? Então posso ter aqui, por exemplo, ele vai persistir o caractere, o valor padrão é física e os itens física e jurídica. O que vai acontecer aqui? Quando ele for criar a tela pessoa persiste, né? Lá no tipo, ele vai colocar no drop-down button duas opções, física e jurídica. No entanto, ele já vai preencher o drop-down button com física. Esse vai ser o valor padrão do drop-down button. Além disso, para que o Flutter, né, consiga fazer isso, consiga colocar esse valor padrão lá, nós temos que informar esse valor padrão aqui, ó, no construtor, tá? Então, esse valor padrão aqui vai vir daqui, ó. Tá bom? Que vai ficar aqui. Dentro de pessoa física, aqui ele. Não é dentro de pessoa física, é dentro de pessoa. Dentro de pessoa, tipo. Se você não conseguir ler aqui, né, essa informação, você vem aqui no browser, no navegador. Aí você coloca JSON parser, cola aqui e aqui você vai conseguir ler, tá bom? Então a cardinalidade desse tipo de pessoa física, essa parte dos servidores aqui não está preenchida, que eu não preciso. O label é tipo, label text tipo, tooltip tipo pessoa, hint text tipo de pessoa física ou jurídica, validação, não tem. Tipo de controle é um drop-down button, ele vai persistir o char, significa o quê? No banco de dados, ele vai persistir o F ou o J, tá? O valor padrão, ó, física. Então, quando o drop-down button aparecer na tela, ele já vai vir com esse valor, tá? E, além disso, ele pega esse valor e coloca aqui no construtor. Tá bom? Muito bem. Continuando, então, nós temos a lista de campos. Temos a lista de colunas, é usado pelo filtro, pela janela de filtro. Daí nós temos aqui o FromJSON e o ToJSON. Veja que o FromJSON e o ToJSON, aqui no caso do FromJSON, né, nós estamos fazendo algumas verificações aqui, ó. Então estamos utilizando os domains aqui, né, diretamente na atribuição do tipo aqui, tá? No entanto, lá em pessoa telefone, por exemplo, nós temos lá no FromJSON um método getTypo, onde ele vai pegar o tipo de telefone lá no get, e temos um setTypo, onde ele seta o tipo de telefone lá no set, ó, tá? Como eu tenho mais do que um item,
Aí fica mais complicado eu fazer esse operador ternário aqui. Como o gerador, seria interessante que nós tivéssemos um padrão para ele. O padrão que nós vamos ter é esse aqui, ó. Tá bom? Então, aqui em pessoa, no lugar de eu fazer esse operador ternário, eu vou ter aqui um getTypo para o fromJSON. Tá? E no toJSON, novamente, no lugar de fazer uma atribuição usando um operador ternário, eu vou ter um setTypo. Da mesma forma como eu fiz aqui em pessoa telefone, tá? Então, o padrão vai ser criar gets e sets apenas para esses campos que tem domains, né? Que eles vão ser selecionados dentro dos drop-down buttons, tá bom? Ok. Então, mais uma novidade aí em termos de model, né? Além disso, nós temos que fazer aqui a atribuição, né, no fromJSON para os objetos e para as listas. A atribuição para o objeto é diferente de uma atribuição simples, tá? E a atribuição para a lista é diferente da atribuição simples e é diferente da atribuição do objeto. Nós já vimos isso quando nós construímos a tela pessoa, não vou entrar em detalhes sobre a explicação de como isso funciona, mas a questão aqui é que quando o gerador for gerar essa classe, ele tem que saber disso, né? Ele tem que gerar atributos simples, tem que gerar atributos de objeto, tem que gerar atributos de lista. Se o atributo simples for do tipo drop-down button, ele tem que gerar gets e sets, tá? Um get para o fromJSON e um set para o toJSON. Bom, lá no toJSON também, a atribuição de objetos é diferente de uma atribuição simples, que é diferente da atribuição de listas. A lista aqui é diferente mesmo, né? Perfeito. E lá no final nós temos o objeto encode.json, tá? Pessoa telefone, nós já vimos que ele segue a mesma linha de raciocínio, né? Foi só apenas para demonstrar que nós sempre teremos os gets e os sets, no caso dos drop-down buttons. Pessoa física, nós temos lá um import a mais, ó, que é o intl, e tem esse biblioteca Dart. Isso é uma coisa nova que eu vou mostrar agora, tá? Vou mostrar em termos de gerador, mas essa foi uma alteração que eu precisei fazer no projeto do Flutter. E por quê? Vamos lá. Na pessoa física, nós temos o CPF. Tá? Por conta do CPF, nós temos uma máscara. Isso foi mostrado quando nós desenvolvemos as telas da pessoa física, né? Essa máscara, ela aparece lá na janelinha da pessoa física persiste, tá? No entanto, quando eu vou persistir os dados, a máscara vem junto e eu tenho que remover a máscara. Eu estava utilizando aqui uma biblioteca para remover a máscara, que era a mesma biblioteca que eu utilizei para colocar a máscara, né? A biblioteca lá tem uma função que remove a máscara. Se você analisar o seu código agora, antes de pegar lá do repositório, ou se você já pegou o código do repositório mais atual, que já está com a biblioteca, se você comparar com o código anterior, com o commit anterior, você vê que nós estamos removendo essa máscara de uma maneira diferente, né? Nós estamos utilizando aqui uma outra biblioteca, tá? O problema é que, para remover a máscara do CPF, eu estava utilizando a biblioteca CPF alguma coisa, mas eu precisava também remover a máscara da pessoa jurídica, tá? E para remover a máscara da pessoa jurídica, que é esse CNPJ Validator aí, ó, eu estava utilizando, pronto, tá aqui, o CNPJ Validator.strip. No caso do pessoa física, eu precisava importar aqui o CPF Validator. E em pessoa física eu utilizava a função chamada CPF Validator.strip. Mas não para por aí. Em pessoa endereço, lá no CEP, eu também vou querer uma máscara. Aqui, ó. Daí como é que eu vou tirar a máscara do CEP? Porque essa biblioteca do CNPJ, ele tem a função strip. A biblioteca do CPF também tem a função strip. Mas eu não tenho uma biblioteca para o CEP. E se eu precisar colocar uma máscara na inscrição estadual, na inscrição municipal, enfim.
eu ia ter várias bibliotecas diferentes para remover a máscara, isso não ficou legal. O que é que nós fizemos então? Nós criamos uma classe chamada biblioteca, que se encontra aqui em infra, aqui é biblioteca, tá? Dentro dessa classe biblioteca, nós temos, por enquanto, uma função, que é a função remover máscara. Para que ela serve? Útil para campos do tipo CPF, CNPJ, CEP e etc. Tá bom? Então agora, no lugar de nós chamarmos uma biblioteca genérica, uma biblioteca externa, feita por outra pessoa, nós vamos utilizar a nossa biblioteca. Isso facilita a nossa vida em termos de importes, porque aqui nos modelos nós vamos ter que ter um pacote de importes aqui. Se nós voltarmos lá no banco, voltando no banco, ó, ele só importa o Dart, tá? Já em pessoa física, ele importa o Dart Convert, importa o int L e importa o biblioteca. O biblioteca é por conta da máscara. O int L é por conta do date time. Nós temos em algum lugar aqui um date time, tá aqui, ó. Por causa desse date time, nós temos que importar o int L. Então lá no nosso template, nós vamos ter que ter um conjunto de importes aqui, tá? Agora, se eu utilizasse bibliotecas distintas para tratar de máscaras, ia ficar mais complicado para eu controlar isso daqui. Eu ia ter que colocar isso lá no objeto JSON do modelo, né? Ah, qual é o importe que você quer? Ia ficar muito complicado. Então, como é simples remover a máscara, criar uma função para remover a máscara, criamos uma biblioteca, criamos aqui a função remover máscara, tá? Então, em pessoa física, eu importo a biblioteca e já estou usando aqui a função remover máscara. Aqui, ó, tá? O que é que vai acontecer no pessoa jurídica quando ele for gerado? Ele não vai importar esse cara aqui mais, nós não vamos usar esse import aqui. Ele vai importar sim o biblioteca, aqui em cima. E aqui, onde nós temos o cnpjvalidator.strip, nós vamos usar o biblioteca.remover máscara. Vem aqui, ó. Tá bom? E sempre que nós precisarmos remover uma máscara, nós vamos usar essa mesma função aí. Com o tempo, né, que nós formos construindo os demais módulos, é bem provável que nós coloquemos outras funções aqui dentro. Vamos ver, né? Com o tempo a gente vai colocando, né, para não atropelar as coisas. Então tá, você já entendeu para que vai servir então o biblioteca e como é que nós vamos utilizá-lo neste momento e em momentos futuros. Você está vendo também aqui que no caso de date time, né, nos campos do tipo data, o from JSON, que eu estou no toJSON, o from JSON é diferente, ó, ok? E no toJSON também, os tipos de data, eles são diferentes. A atribuição é diferente, tá? Além de que, sempre que nós utilizarmos o formato data, nós temos que importar esse cara aqui no nosso modelo, tá? Muito bem, vamos ver o que tem mais de novidade aqui. Eu tenho um getSex e um getRaça, mas não tem o set, aqui eu fiz automaticamente. No nosso gerador nós vamos ter os gets e os sets para drop-down buttons, tá? Então ele vai gerar isso aqui também. Mas além do getSex e do getRaça, ele vai gerar um setSexo e um setRaça, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa em pessoa jurídica. Opa. Pessoa jurídica, eu tenho lá o int L da data, tem a biblioteca para remover a máscara, tem os atributos, construtor, lista de campos. Daí aqui eu tenho o from JSON, nada de novo em relação ao que nós já vimos até então. O toJSON também, nada de novo, e os gets e os sets, né? Daí o pessoa telefone é aquele que tem um caso de get e set, e é esse modelo que nós vamos seguir para todo o gerador. Pessoa endereço, vamos ver aqui, temos ali os atributos, o construtor, lista de campos e colunas. Daí tem o from JSON, nada de novo aí, apenas que no nosso caso, se nós colocarmos uma máscara no CEP, ele vai gerar a máscara para a gente aqui, não aqui, né? Ele vai gerar a máscara na janela.
E aqui no CEP, ele vai chamar o método biblioteca.remover máscara, tá? Então, basta que nós viemos aqui em pessoa e endereço. E no CEP, nós coloquemos uma máscara, tá aqui, ó. Ele já tá com a máscara do CEP que normalmente nós utilizamos, tá? Ele já vai gerar certinho pra gente. Muito bem. Pronto, esse daí fechou. Falta ver assim, apenas pessoa contato, ver se tem alguma coisa a mais de diferente nele aqui. Atributos, construtor, campos e colunas, from JSON to JSON. Esse aqui é bem simples, né? Não tem mais nada de novidade, tá? Então pronto, depois dessa análise que nós fizemos em cima do modelo aqui, próximo passo agora é nós analisarmos o template, como é que ele ficou, e analisarmos a construção disso daí lá no nosso gerador, que a gente vai fazer na próxima videoaula, tá?